Olá, hoje é 15 de dezembro de 2025. O material que a gente tem em mãos hoje é, um verdadeiro estudo de caso. Ele mostra como uma única figura central, no caso o ministro Alexandre de Moraes, acaba se tornando o epicentro de três tempestades diferentes, mas que estão totalmente conectadas. Isso, a gente tem uma análise em vídeo que mergulha fundo, primeiro, numa guerra interna na direita brasileira. Depois, numa manobra bem complexa de política internacional envolvendo sanções americanas. E, por fim, num debate ético que atinge a própria família dele. Exatamente. E o que torna tudo isso tão, fascinante é que esses temas não são isolados, né? Eles se alimentam. A briga na direita cria um ambiente, um terreno fértil para certas narrativas. E essas narrativas, claro, miram em decisões judiciais, política externa, e no meio de tudo a figura do ministro vira uma espécie de para-raios, sabe? Isso, atraindo críticas de todos os lados. Do trabalho dele no STF até a vida profissional da esposa. A nossa missão aqui é tentar conectar esses pontos. Perfeito, então vamos começar pelo que a fonte descreve como uma guerra total dentro da direita. E não é só divergência, é briga pública pesada. A fonte fala de um efeito dominó de acusações. É, exatamente. O ponto de partida é um embate entre o Eduardo Bolsonaro e a jornalista Paula Schmidt. Isso já aciona imediatamente, segundo o material, o Alan dos Santos, que é descrito como uma espécie de cão de guarda, sabem? E ele entra na briga com tudo. Com tudo. Mas o interessante é como esse incêndio se espalha para dentro do próprio campo. O Alan dos Santos, ele já tinha uma rixa com o deputado Nicolas Ferreira. Já tinha até desafiado ele para um debate. E a resposta do Nicolas, pelo que a fonte mostra, foi... não foi nada diplomática, né? Ele veio a público dizer que não ia debater porque considerava o Alan dos Santos um bosta. É um nível de agressividade que, mostra que as pontes foram completamente queimadas. Totalmente. E aí, quando a deputada Bia Kicis tenta defender o Nicolas... ela mesma vira o alvo. É chamada de traidora pelos próprios aliados. É a imagem de uma implosão, né? É a desarticulação total. E para fechar esse cenário, a fonte ainda destaca a perplexidade dos bolsonaristas com Tarcísio de Freitas. Ah, sim. O episódio dele aplaudindo o ministro Alexandre de Moraes. De pé e com entusiasmo, em 3 momentos diferentes. A fonte diz que as redes sociais dos apoiadores dele simplesmente enlouqueceram. Mostra uma desconexão, né? Entre uma liderança que talvez busque um caminho mais pragmático e uma base que continua muito radical. É interessante isso. Porque essa fragmentação toda, essa briga de todo mundo contra todo mundo, talvez crie um vácuo. E é nesse vácuo que narrativas, criativas, começam a se espalhar. Com certeza. Não tem uma voz unificada para dizer o que é fato e o que não é. E isso nos leva direto ao nosso segundo ponto. A história da suspensão das sanções contra o ministro Moraes. Essa parte é bem complexa. E com implicações internacionais. Primeiro, acho importante explicar o que é a Lei Magnitsky. Não é uma lei qualquer, é uma ferramenta muito séria da política externa americana. Usada para punir indivíduos no mundo todo por violações de direitos humanos ou corrupção, certo? Exato. Então, colocar um ministro da Suprema Corte de um país aliado nessa lista seria um ato diplomático extremo, sem precedentes. Ok. E a controvérsia toda é sobre a suspensão dessas sanções. A fonte detalha uma narrativa que ganhou muita força, principalmente por um vídeo do Flávio Bolsonaro. Qual era a história? A história era a seguinte: o governo americano teria suspendido as sanções contra o Moraes como uma moeda de troca. Uma troca pela aprovação na Câmara do projeto da dosimetria da pena. Isso. E a ideia por trás seria que essa lei, no fundo, é o primeiro passo para anistiar os condenados do 8 de janeiro. Parece um roteiro de filme, hein? Parece mesmo. Só que a análise que a gente está usando, ela joga um balde de água fria nessa teoria. Total. Chega a classificar como uma farsa. E o argumento central que desmonta essa narrativa é baseado numa informação da jornalista Natuza Neri. Que a fonte cita diretamente. Isso. Segundo a Natuza Neri, uma fonte importante do Itamaraty, confirmou que o governo americano já tinha prometido retirar as sanções uma semana antes da votação do projeto. Ah, então o timing é a chave de tudo. O timing é tudo. A decisão americana já estava tomada.
Não tinha nenhuma relação com uma votação que ainda nem tinha acontecido. E a fonte aponta para um paradoxo que parece óbvio quando a gente para pensar, né? Qual? Por que os Estados Unidos, numa negociação, fariam o pagamento adiantado? Por que eles retirariam a sanção antes mesmo do projeto passar pelo Senado e ser sancionado? Não faz o menor sentido estratégico. Seria como pagar por um produto que você nem sabe se vai ser entregue. Exatamente. A análise sugere que a notícia pegou todo mundo de surpresa, inclusive os próprios defensores do projeto de lei. E sobre esse projeto da dosimetria, vale a pena a gente entender o que ele propõe. A ideia principal é reduzir o tempo para a progressão para o regime semiaberto, para 16 da pena. Mas a fonte diz que apesar de ter travas para crimes hediondos, como o homicídio, a redação foi meio apressada e deixou uns furos. Furos? Que tipo de furos? Furos que poderiam acabar beneficiando condenados por crimes que não têm nada a ver com o 8 de janeiro. A análise cita que, pela redação, crimes como corrupção e até alguns crimes sexuais poderiam entrar nessa regra de progressão mais rápida. Nossa, é o clássico efeito colateral inesperado. Pois é. Na tentativa de resolver um problema específico, acabam criando uma brecha que pode afetar o sistema penal de uma forma muito mais ampla. E é impressionante como todas essas controvérsias, seja a briga na direita, seja essa questão da dosimetria, acabam sempre chegando na mesma pessoa, no epicentro de tudo. O próprio ministro Alexandre de Moraes. A fonte dedica uma boa parte da análise a ele, começando por uma crítica bem pesada que ele recebeu. Sim, a análise comenta um editorial do Estadão. O editorial critica a longa duração do inquérito das fake news, argumentando que ele virou um instrumento de poder pessoal do ministro. E a reação do autor da nossa fonte a essa crítica é fortíssima. Ele classifica como canalice. É uma palavra bem forte. E qual a justificativa dele para uma reação tão veemente? A justificativa vem por uma comparação. A fonte argumenta que o mesmo jornal não fez críticas parecidas aos inquéritos da Lava Jato, que também duraram anos e anos. Para a fonte, são 2 pesos e 2 medidas. Entendi. E além disso, a análise defende que o inquérito ainda se justifica por ações recentes. Cita que o próprio Eduardo Bolsonaro esteve nos Estados Unidos este ano buscando apoio para sancionar autoridades brasileiras. O que, na visão da fonte, prova que a ameaça que está sendo investigada ainda está ativa. Exato. Mas espere um pouco. Essa comparação com a Lava Jato, ela é justa? Os contextos não são completamente diferentes? Um investigava corrupção sistêmica e o outro atos antidemocráticos. É uma ótima pergunta. A fonte não aprofunda muito nas diferenças de escopo, sabe? O foco é na questão da duração e na crítica da imprensa. O ponto não é que os inquéritos são idênticos, mas que a crítica sobre a longa duração seria seletiva. Entendi. E a fonte vai além. Ela inverte completamente a lógica do editorial. Argumenta que, longe de ser um instrumento de poder, esse inquérito foi, na verdade, a maior desgraça na vida pessoal de Moraes. Como assim, a maior desgraça? A lógica é que o inquérito não deu poder a ele, mas o colocou em rota de colisão direta com algumas das pessoas mais poderosas do mundo. A fonte cita nominalmente, né? O homem mais rico do mundo, o ex-presidente dos Estados Unidos. Exato. E o bolsonarismo, que é um movimento político com uma capilaridade enorme no Brasil. O argumento é que ninguém em sã consciência escolheria comprar uma briga dessas por poder pessoal. Sugerindo que as consequências negativas para a vida e para a segurança dele foram imensas. Exatamente. E a análise não para aí. Ela entra em outra polêmica gigantesca envolvendo o ministro, mas dessa vez no campo da ética familiar. O contrato do escritório de advocacia da esposa dele, Viviane Barciti Moraes. Isso. E os números são sem giz chamar a atenção. Um contrato de 130 milhões de reais por 3 anos com o Banco Master. A fonte faz questão de ressaltar, citando a jornalista Thaís Oyama, que a situação é lícita do ponto de vista legal. E o autor da análise reforça isso com uma pergunta, né? Uma pergunta retórica. O ministro Moraes deu alguma decisão no STF que beneficiou esse banco? E a resposta que a própria fonte dá é um não bem sonoro. Certo, mas a questão ética vai além de um benefício direto. A suspeita sobre o potencial conflito de interesses, né? E se um caso desse banco chegasse para ele jogar?
E é aí que a análise traz uma informação jurídica que é crucial. Segundo a fonte, mesmo que um caso do Banco Master chegasse para o Moraes julgar, o que é visto como improvável, porque o caso estaria em outra turma do STF. Ele poderia, legalmente, participar do julgamento. É isso. Exatamente. E isso se baseia numa decisão do próprio STF de 2023, que criou um precedente importante sobre o impedimento de juízes. Então, para simplificar, como essa regra funciona na prática? É como dizer que um técnico de futebol não pode apitar o jogo do time do filho dele, mas, por essa regra, ele poderia apitar outros jogos do campeonato, mesmo que o time do filho esteja na disputa. A analogia funciona? A analogia é perfeita. É exatamente essa lógica. A decisão do STF estabeleceu que o impedimento do juiz só acontece se o parente ou o escritório do parente estiver atuando naquele processo específico que está na mesa dele. Ah, entendi. Não basta que a empresa seja cliente do escritório em outras 1000 causas. Isso. Se o advogado daquela causa específica não for o parente, o juiz não está legalmente impedido. E por que o STF criou uma regra tão específica assim? A fonte contextualiza que essa decisão veio, em parte, por causa de situações como a de Guiomar Mendes, a esposa do ministro Gilmar Mendes. Que era sócia de um grande escritório com milhares de processos no STF. Exato. Se a regra fosse: se a empresa cliente do escritório do parente, o juiz está impedido, o ministro Gilmar Mendes estaria impedido de julgar uma parcela gigantesca dos casos. Na prática, poderia inviabilizar o trabalho dele. A regra tenta ser pragmática. Ok, entendi a regra. Mas e a questão moral? Mesmo sendo legal, é ético? A fonte entra nesse debate de proibir totalmente parentes de ministros de atuarem em certas áreas? Sim. E levanta um ponto muito interessante sobre a complexidade disso. Se a sociedade decidisse criar uma lei para proibir, onde traçaríamos a linha? A proibição valeria para quem? Só cônjuges e filhos? Ou também pais, irmãos, sobrinhos, primos? Exatamente. A fonte argumenta que, dependendo do critério, você criaria uma lista com centenas de pessoas que seriam, de repente, proibidas de exercer a própria profissão. Então, na prática, a gente estaria falando de proibir, sei lá, o neto de um ministro, que talvez nem o encontre nos feriados, de trabalhar como advogado em Brasília. É esse tipo de consequência. Levanta-se uma questão muito séria de violação de direitos fundamentais de terceiros, como o direito ao trabalho. Pessoas que construíram suas carreiras e que, por um laço de parentesco, teriam sua vida profissional ceifada. O argumento final da fonte é puramente legalista, então. Cita o artigo 1º do Código Penal: não há crime sem lei anterior que o defina. Se não existe uma lei que proíba a prática, não se pode falar em ilegalidade. O debate sobre criar uma nova lei é válido, mas aí a sociedade teria que encarar de frente essa colisão de princípios, a busca por mais transparência no judiciário, contra o direito fundamental de um cidadão ao trabalho. É um dilema bem espinhoso. Uau! Então, depois de passar por tudo isso, o que fica a imagem de um emaranhado, né? Começamos com uma briga política quase pessoal. Passamos por uma narrativa internacional que mistura fatos e ficção. E terminamos num debate profundíssimo sobre as fronteiras entre o público, o privado, o legal e o moral. É incrível como o caos político pode ser o combustível para a desinformação. Exato. E a análise nos deixa com uma reflexão que vai muito além dos personagens dessa história específica, sabe? Toda a discussão sobre os limites da atuação profissional de familiares de juízes, ela nos força a pensar num equilíbrio muito delicado. Onde a sociedade deve de fato traçar a linha, né? Onde? Entre a necessidade absoluta de proteger a imparcialidade do judiciário e o dever, também absoluto, de garantir os direitos fundamentais de qualquer cidadão, incluindo o de exercer a profissão que escolheu, é uma pergunta sem resposta fácil e que, com certeza, exige um debate muito mais sóbrio do que a polarização do dia a dia permite.